Olá, meus irmãos, uma boa noite. Profeta Jacinto, quero desejar uma boa noite para todos vocês que me ouvem, que me assistem nesta hora, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar alcançando a tua vida, a tua casa, nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Amém, meus irmãos, você amigo, colega, que estará comigo a partir de agora e também que irá se deparar, ver esta mensagem, assistir depois esta mensagem, esse vídeo. Eu tenho certeza que o Senhor irá te alcançar com bênçãos, com vitórias, através desta palavra, através da oração que queremos fazer nesta noite, para a glória do Senhor. Amém? O Senhor vai te curar nesta noite. Jesus vai te curar desta enfermidade nesta noite. Jesus vai curar enfermidades no corpo nesta noite, por intermédio da sua palavra. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está enfermo, que está enferma, se você crê, você verá a glória de Deus. Deus vai te curar nesta noite, desta enfermidade. Creia, acredite, porque Jesus é o mesmo. Jesus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. É o mesmo Deus que cura, que liberta, que salva, que transforma, que restaura, restitui, abre porta, traz alegria àquele que está triste, àquele que está abatido, desanimado. Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Basta confiarmos nele, acreditarmos nele, termos ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, né? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então eu quero estar compartilhando uma palavra com vocês nesta noite, da parte de Deus, e eu creio, tenho certeza, que você será abençoado e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. Amém? Cheguei do trabalho, né? Estava aqui, deitei um pouco, fiquei deitado um pouco, descansando, e logo em seguida, o Espírito Santo de Deus me tocou, o Senhor me disse: vá tomar banho, porque você irá pregar. Vá tomar banho para você trazer uma mensagem para meu povo. Prepare uma mensagem, porque você vai pregar. E eu imediatamente entendi a voz do Senhor, né? E segui os seus mandamentos. E o Senhor me disse: eu irei falar sobre cura. Eu irei curar nesta noite. A palavra que o Senhor me deu foi sobre cura. Shanai, Renemasakamanakassou, Xarabacé. A palavra que o Senhor me deu foi de cura. Quando eu fui tomar banho, o Senhor me disse: cura, meu filho. Toma banho, vai orar, porque eu vou te dar a palavra. Porque eu vou curar por intermédio desse vídeo. O Senhor me disse. E o Senhor me deu a palavra que está aqui em Marcos. Você aí na sua casa pode acompanhar comigo. Pega a sua Bíblia. Eu espero, né,
Aqui é o evangelho genuíno, meus irmãos. Aqui, pela graça de Deus, Deus me alcançou, com a simplicidade, com a verdade da sua palavra. O Senhor me levantou para pregar o evangelho genuíno de Cristo, pregar o evangelho transparente, não de aparência, mas transparente, conforme as Escrituras. Então aqui tudo que nós falamos, pregamos, é baseado em concordância, ou melhor, as palavras são tiradas de dentro das Escrituras. Então pega aí sua Bíblia e abra em Marcos. Marcos no seu capítulo 10, abra aí. Marcos 10, 46. E nós iremos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus nesta hora. Amém? Marcos 10, 46. Fala sobre a cura do cego de Jericó. Que diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala de um cego que era mendigo, um homem que vivia à beira de um caminho, mendigando, pedindo esmola, dependendo de ajudas, de pessoas, de quem o ajudasse, porque aquele homem ele era cego, E quem é cego de nascença depende de alguém, que seja dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus parentes. Quem é cego de nascença, de alguma forma, depende muito da ajuda do seu próximo, E aqui o texto é claro que esse cego vivia mendigando à beira de um caminho. Mas esse cego aqui, ele nos mostra, ele vai nos dar uma instrução. Esse cego aqui, a história desse cego, ele nos traz um ensinamento, um exemplo profundo de como nos aproximarmos de Deus, de como alcançarmos vitórias da parte de Deus. O primeiro ponto que eu observo aqui deste cego é que a Bíblia diz que quando esse cego ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou a gritar. Como diz o texto aqui, Quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar. Então observe, quando esse cego ouviu que Jesus passava, a primeira coisa que esse cego teve no seu coração foi a fé, ele creu. Ele creu. O segundo ponto
este cego, ele orou, porque ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, primeiro, ele acreditou. Segundo, ele clamou. Terceiro, ele teve humildade na sua oração. E quarto, ele cria que Jesus poderia operar o milagre na sua vida. Primeiro, ele creu. Segundo, ele clama. Ele gritou, isso foi uma oração. O texto diz que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clama, ele grita com humildade: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Humildade diante de Jesus, na nossa oração, na nossa petição, no nosso clamor. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Foi isso que esse cego fez. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Humildade e confiança que Jesus poderia o curar daquela cegueira física. Mas não fica só nisso. Esse cego começa com esses primeiros passos de fé diante de Jesus. Então, observe aqui comigo. Primeira coisa que nós passamos, nós somos provados. Nós somos provados. E principalmente quando nós nos apresentamos diante de Deus, com os requisitos agradáveis ao Senhor, vai vir provas. Esse cego já começa a ser provado. A partir do momento que esse cego creu, confiou, se aproximou de Deus numa oração, com humildade, agora esse cego já vai passar a ser provada. Esta fé que já estava agradando a Deus, porque a atitude desse cego já estava agradando ao Senhor. Deus já estava observando e vendo a forma que esse homem se aproximava dele. A partir do momento que ele fica sabendo que Jesus passava, ele creu e ele começou a clamar, e com humildade e com fé que Jesus poderia operar o milagre. Essas atitudes Jesus já começa a observar. Mas esse cego vai passar por mais alguns processos ainda para alcançar a sua vitória. Então quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que assim não é diferente nas nossas vidas, Muitas das vezes nós estamos orando, perseverando, clamando, buscando, estamos até fazendo tudo conforme a vontade do Senhor. Mas eu quero lhe dizer, para você nessa noite, não desista. Mesmo que você esteja seguindo os passos, do Senhor conforme a vontade de Deus, e até agora a tua bênção, a tua vitória, algo que você está esperando em Deus, não aconteceu ainda. Eu quero te dizer, não desista, persevere, porque logo, logo virá e não tardará. E foi isso que esse cego fez, O versículo seguinte diz que quando esse cego clama: Jesus, filho de Davi, tenha de compaixão de mim. No verso 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Está entendendo? E muitos repreendiam para que se calasse. Com as nossas vidas não é diferente, Nós que estamos caminhando, perseverando no Senhor, são muitos que tentam nos calar, são muitos que tentam nos parar. Nós vivemos uma guerra. O mundo luta para nos parar, para nos paralisar, Nós estamos cercados das concupiscências, de tantas coisas, das vaidades desse mundo. Isso são esses muitos. Essas coisas significam esses muitos que tentam nos parar, que tentou parar este cego. Ali eram pessoas, mas trazendo para nós nos dias de hoje, Muitos são os que tentam nos parar, e não são só pessoas.
Os muitos que tentam nos parar hoje, meus irmãos, são exatamente o que eu estou lhe dizendo. Esse mundo da forma que está, a concupiscência, né? As vaidades, então nós olhamos, nós vemos pecado, né? Nós vemos pecado, coisas que, se nós não estivermos revestidos, cheios da graça do Senhor, nós caímos, nós cedemos. Isso são estes muitos nos nossos dias de hoje. E o inimigo também, temos um adversário, né? Satanás e seus demônios, eles lutam, eles são muitos que lutam para tirar eu e você da presença do Senhor. Então eu quero lhe dizer nesta noite, nós temos que nos revestir, dia após dia. Eu quero ser sincero com você, meu irmão, nesta noite. Para suportar na presença do Senhor nos dias de hoje, você tem que viver uma intimidade, uma comunhão com Deus diária. Você tem que viver uma comunhão com Deus diária para suportar este tempo. Se você não estiver na palavra do Senhor todo dia e todo dia orando, não irão suportar. Não irão suportar, viu? Não irão. Para nós suportarmos na presença de Deus os dias que estão vivendo, nós temos que nos agarrar em 3 fontes principais na nossa caminhada com Cristo diária, que é a palavra do Senhor, na oração e no jejum. Isso tem que fazer parte da sua vida diária, senão nós não iremos suportar este tempo. Amém? Louvado seja Deus. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Está vendo aí? É o homem perseverante, o crente perseverante, a serva de Deus perseverante, o servo de Deus perseverante, né? É este que alcança a vitória de Jesus. É estes que alcançam a resposta do Senhor. Os perseverantes, o cego clamou. Agora muitos tentam calar ele, para que ele se calasse. Mas aí ele pega esses muitos que tentam calar ele, sufocar, isso gera um combustível nele. Está entendendo a revelação? Isso foi um combustível nele, aonde ele diz o texto que ele clamava cada vez mais. Está entendendo? Força, confiança no Senhor, entendimento, discernimento, está entendendo? E confiança no seu Deus. Quando ele viu a multidão tentando parar ele, calar ele, ele disse: não, eu vou pegar essa perseguição de vocês aqui, eu vou gerar um combustível, aonde eu vou reclamar mais ao Senhor, mas eu vou obter a minha vitória. Perseverança, quer alcançar a vitória da parte de Deus? Seja perseverante, né? Agora tem muitos que qualquer lutinha, qualquer vento que vem, já pensa em parar, já volta para trás, já recua. Ei, meu filho, ei, minha filha, não é assim. Não é esses que alcançam o favor do Senhor. Tem que ser perseverante, como o Senhor disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo que eu te ajudo, né? Agora a gente, qualquer ventozinho que vem, qualquer tempestade que vem, já larga Jesus. Todo mundo está dando as costas para Jesus, se afastando da igreja, voltando para o mundo. Você precisa se enraizar. Você ainda não teve um encontro real com Cristo. E quando a gente adquire uma intimidade mais profunda de confiança com o Senhor, nada nos para. Nada nos para. Eu demorei para alcançar esse nível, mas o Senhor me alcançou. Viu? E eu quero lhe dizer que o segredo para alcançar esse nível é oração, é humildade. Se apresente diante do Senhor com humildade. Nas suas orações, clame: Senhor, tenha misericórdia de mim, meu Pai. Busque, porque senão não vai conseguir alcançar. E aí qualquer ventozinho que vem, você está negando o Senhor por qualquer coisinha. Amém? Então esse cego clamava cada vez mais quando tentaram parar ele. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais clamava, gritava, cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou. 49.
Jesus parou e disse: chamem o cego. Está entendendo? Está entendendo? Jesus parou. O crente perseverante, o crente que passa por provas, mas não nega o Senhor, Jesus para e manda chamar ele. E manda chamar ele. Há momentos na nossa vida, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que nós somos provados, como ouro no fogo. Nós somos provados. E esta prova de Deus na vida do servo dele e da serva dele eu entendo. Eu consegui entender perfeitamente isso. Porque Deus nos ama, não é verdade? Deus, ele nos ama, né? O amor de Deus é incondicional. Ele deu seu filho para morrer por todos, não é isso? Pois é, Deus nos ama. Mas você sabia que a vontade de Deus é que o servo dele, a serva dele, alcance o nível de amar ele? Porque senão não tem lógica. Você já imaginou Jesus cheio de amor pelo seu servo, pela sua serva, e nós não temos amor nenhum por Jesus? E quando que você mesmo, não é nem ele, vai perceber que você ama Jesus? Quando? Não é essa conversinha só de tudo vai bem na minha vida, e você todo dia você fica, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Você não devia nem estar falando isso, que ama Jesus. Eu até hoje, você acredita que eu não tenho coragem de dizer para Jesus, eu te amo? Você acredita que até hoje a minha oração é: Senhor, me ajuda, me ensina a te amar? Porque é muito sério eu dizer eu amo a Jesus. Será que eu amo mesmo? Sabe onde é que vai ser provado? Onde é que tu vai ter essa certeza que tu ama Jesus? É exatamente aqui. Quando Jesus te botar numa prova de fogo. Viu? A prova de fogo. Viu? Aquela prova que tu vai balancear mesmo, vontade de parar, de desanimar, aquela coisa, aquela prova de Abraão. Ali que é o teste, se tu ama Jesus mesmo ou não. Então, por isso que nós somos provados como ouro no fogo, né? Abraão recebe a promessa de Deus com 75 anos de idade. 24 anos depois, Abraão está com 99 anos, nada da promessa se cumprir. Observe, 24 anos. Abraão está com 99 anos. O anjo de Deus aparece a Abraão e a Sara. Depois de 24 anos já feita a promessa que lhe daria um filho, que era Isaac, né? E agora, 24 anos depois, isso ainda não se cumpriu. E o anjo aparece a Abraão e Sara e ainda diz assim: daqui a um ano eu voltarei e cumprirei a promessa. Que é onde o texto diz que Sara riu, ou seja, Sara duvidou. Eu até entendo a irmã Sara ali. Eu até entendo. Né? Porque a irmã Sara, imagina a irmã Sara ali, eu ouvi isso há 24 anos atrás, até hoje nada, agora tem alguém dizendo que daqui a um ano vai cumprir isso, vai nada. Né? Mas aí o Senhor cumpriu, mas observa onde eu quero chegar. O Senhor cumpriu. Quando foi com um ano para frente, Deus deu o filho da promessa, que demorou 25 anos de espera, que foi Isaac. E aí o menino nasce, o menino cresce, eu acredito que o menino ali já era, quando o menino era um jovem, adolescente, agora Deus vira para Abraão e pede o seu filho em sacrifício. Sacrifício. Tá entendendo? Prova de amor. Abraão foi provado, prova de amor e de confiança, viu? E de confiança em Deus, e de confiança em Deus. Uma prova do amor de Abraão por Deus e de confiança em Deus. Se ele amava a Deus mesmo, ali Deus estava provando ele. Para ele mesmo perceber se ele amava a Deus mesmo, se ele tinha confiança em Deus mesmo, se tudo na vida dele estava nas mãos de Deus, né? Se ele tinha essa convicção mesmo, que tudo vem de Deus e que tudo é de Deus. Nossos filhos, meu irmão, minha irmã, entenda nessa noite. Entenda nessa noite. Nossos filhos são mais filhos de Deus do que nosso. Foi Ele que criou. Foi Ele que gerou. Foi Ele que fez eu e você. Então entenda. Deus nunca erra. Deus está no controle. Você sabia que Deus ama mais eu e você, mais nossos filhos, do que nós amamos nossos filhos? Deus ama muito mais. Entendeu? Então entenda isso, né? Então Deus pede a Abraão, o seu filho,
E o velho Abraão, né? Mesmo ali, sentindo uma dor muito grande, né? Naquele pedido de Deus, do seu filho. Mas o velho Abraão, diz a Bíblia, que ele acordou pela madrugada, pela manhã, pegou seus servos, o seu filho, e partiu para aquele lugar do sacrifício. Caminho de 3 dias. E quando chegou lá no pé do monte, mandou os servos ficar embaixo e subiu com seu filho. E seu filho até inocente, sem saber de nada, né? E Abraão sobe e chega ali e prepara a lenha, né? Estava com o cutelo, preparou tudo, amarrou seu filho ali no momento certo. E quando Abraão iria sacrificar seu filho, colocar fogo no próprio filho, em cima da lenha, a pedido de Deus, quando ele ia botar fogo, o anjo bradou e o Senhor disse: não, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que tu temes ao Senhor, ao teu Deus. Foi uma prova de fé. Então, meus queridos, nós somos provados como ouro no fogo. Amém? Mas voltando para o texto, o cego perseverou. Tentaram parar o cego, calar, mas ele não desistiu e começou a gritar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, lhe dizendo: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Coragem, porque ele está chamando você. Amém? Jesus está te chamando nesta noite. Jesus está te convidando nesta noite. Jesus não olha a posição, o nível teu intelectual, o teu nível de influência, o teu nível financeiro. Jesus não olha isso. Jesus disse que ele veio para os doentes. Jesus veio para os doentes, para os pobres, para os necessitados. Deus está interessado em salvar e resgatar os doentes, os oprimidos, os necessitados, os sofridos. Esse homem aqui era um cego que vivia à beira de um caminho, pedindo esmola. E Jesus mandou chamar ele. Jesus mandou chamar ele. Então Jesus está te chamando nesta noite. Não importa a situação que você se encontra, Jesus te chama nesta noite. Jesus te chama nesta noite. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, Jesus está batendo na porta do teu coração. Não importa, enquanto a vida, a esperança, não importa a tua situação, se você é um mendigo, se você até hoje tem sido um ladrão, se você até hoje tem sido um beberrão, se você até hoje tem sido um assassino, se você abrir o seu coração, a porta do teu coração, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, ele perdoa teus pecados, sara tuas feridas e escreve o seu nome no livro da vida dele e mudará, transformará a tua vida nesta terra ainda, para a glória do Senhor. Jesus está te chamando nesta noite. Então chamaram ele: levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Está vendo como esse cego era perseverante? Está vendo que cego decidido? Quando Jesus chamou, mandou chamar ele, ele soltou a sua capa e de um pulo levantou e partiu. Perseverança. Pessoa animada, ativa. Não é pessoa preguiçosa, desanimada e que fica só dentro de casa, não tem coragem de ir na igreja, nunca vai num culto, nunca vai na presença do Senhor, nem para buscar e nem para agradecer. É muita ingratidão. Aí fica só dentro de casa e murmurando: ai, Deus me ajuda, Deus. Aí quando está doente, uma situação, outra: ai, Deus me esqueceu, é porque Deus não me ajuda. Deus não te ajuda? Tu tá achando que Deus é a muleta, é? Deus não te ajuda, não faz nada, não reconhece o Senhor em nada, não se esforça em nada. Tu quer Jesus só para Jesus fazer as tuas vontades? Jesus não é isso, não. Deus é um ser
que ele tem que adorar, ser adorado pelo que ele é, já fez muito por você. Só ele te trazer ao mundo, ele te dá vida, ele te dá saúde, o ar que tu respira, ele abre porta de emprego para você, ele faz tanta coisa na sua vida, ele criou o céu, ele criou todas as coisas, ele tem que ser adorado pelo que ele é, pela grandeza dele, ele é o eterno, o Criador, o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, médico dos médicos, leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso, ele tem que ser adorado, porque ele é o rei dos reis. Não é só você só pede, mas nunca vai nem à casa do Senhor, nem para agradecer por nada do que o Senhor tem feito na sua vida, diferente desse cego. O cego pediu, o cego creu, o cego confiou, tentaram parar o cego perseverou mais ainda. Né? Jesus manda chamar o cego, quando Jesus manda chamar o cego ouve. Jesus está te chamando, o cego levanta de um pulo e sai correndo de encontro a Jesus. Perseverança, pessoas ativas, é desses que Jesus gosta. É desses que Jesus gosta. Jesus gosta de guerreiro. Jesus gosta de guerreira. Jesus gosta de gente batalhador, esforçado, dedicados, sinceros, que confia nele. Amém? Você está entendendo? Então vamos lá. Atirando a capa, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou. Jesus ainda fez uma pergunta ao cego. O cego foi testado, o cego foi provado. Essa passagem é muito forte, meus irmãos. Ao mesmo tempo que o cego ele é provado, mas o cego não deixa decepcionar. Parece que quanto mais... Sabe o que eu aprendo aqui? É muito forte. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quanto mais nós estamos agindo, vivendo conforme a vontade de Jesus, mas Jesus gosta de ir testando nós. Mas ele vai nos testando. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, a vitória é grande, viu? A vitória é grande. Por isso que muitas das vezes os fiéis que Jesus sabe quem são os seus fiéis, por isso que muitas das vezes você olha assim, você diz assim, parece que eu passo tanta prova, parece que eu passo mais prova do que fulano ou ciclano. Parece que a minha guerra é tão travada, sabe por quê? Sabe por quê? É porque o teu milagre vai ser grande, a tua vitória é grande. Observe que o cego está sendo testado, né, em todos os sentidos aqui, mas o cego não deixa a desejar em nada. E deixa a desejar em nada, tá ali. E qual foi a vitória do cego? Qual foi? Tem uma vitória maior do que essa, esse cego de nascença, aí, ó, passou a enxergar? Essa foi a vitória do cego, né? E Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Jesus ainda perguntou, que Jesus gosta de ouvir, irmãos. Jesus já sabe de tudo, mas Jesus gosta de ouvir da nossa boca. Gosta que nós confesse. E se Jesus lhe perguntou, é para nós confessar. Isso tem a ver com oração, viu? Dobre seu joelho, coloque diante do Senhor, apresenta ao Senhor, diante do Senhor com humildade. Senhor, eu estou passando por isso. Me ajuda, Jesus. Eu não estou conseguindo resolver. Eu não consigo resolver esse problema. Tem misericórdia de mim, meu Pai. Me ajude. É assim, confessar, né? Se dispor. Não é só fica pensando, mas nunca tem coragem de dar uma dobradinha no joelho, falar com Jesus 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Tem que se esforçar um pouquinho. Jesus quer ver isso, né? Significa temor ao Senhor, respeito, confiança, fé, entendeu? Tem que dobrar o joelho um pouquinho e clamar ao Senhor, né? Se humilhar diante do Senhor, porque a oração ela traz comunhão com Deus, contato com Deus, intimidade com Deus. Sabe por quê? É porque Deus fala sobre oração, que nós temos que orar, porque a oração é que nos traz um contato, uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Então é por intermédio da oração, conforme você vai orando todos os dias, orando, você vai adquirindo uma experiência com Deus,
com o Espírito Santo, uma intimidade, uma presença. Através das orações, Deus vai derramando os dons espirituais na tua vida, as revelações celestiais. Tu vai se enchendo, Deus vai te dando experiência, essência, profundidade, e você vai crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Então vamos lá. O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. Tá vendo? Jesus dando testemunho do cego. O próprio Jesus diz: Vá, a sua fé salvou você. Quando Jesus faz essa última pergunta para ele: o que você quer que eu lhe faça? Aqui é o último teste do cego. Né? E ele diz: Mestre, que eu veja. Né? Aí Jesus diz: Vá, a sua fé salvou você. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele ali: eu observei todo o teu processo, desde quando tu deu início lá atrás, quando soube que eu passava até aqui. Eu observei a tua fé, a tua confiança e a tua perseverança. Ou seja, você passou nos testes. Vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Quando Jesus opera o milagre, Jesus opera por completo. E mais um detalhe aqui do cego. Mais um detalhe aqui do cego. O cego foi curado, não foi? O que diz o final do versículo? E foi seguindo Jesus estrada fora. Recebeu o milagre e continuou seguindo Jesus. Amém? Tem muitos que recebem a vitória e dão as costas para Jesus. Não é assim. Quando você receber a sua bênção, a sua vitória, oh meu Pai, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui de uma forma tão gloriosa, meu irmão. Quando você receber a vitória do Senhor, você tem que se alegrar no seu Senhor. Você tem que ter prazer no seu Senhor. Se sentir, é algo inexplicável as coisas de Deus às vezes. A gente não consegue nem ter as palavras certas de encaixar. É muita coisa que vem. A revelação de Deus é muito profunda. Quando você receber a bênção do Senhor, isso tem que gerar em você um sentimento de amor por Deus, de gratidão ao Senhor, cada vez mais, e de se lançar no Senhor, cada vez mais, adorando, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso. Amém, meu querido? Então fique com esta palavra nesta noite. Eu creio que o Senhor falou. Amém? Convido você a orar comigo. Né? Vamos fechar essa mensagem para a glória de Deus com uma oração. E eu creio que você irá estar sendo abençoado por intermédio desta palavra. Eu creio que Deus está e irá alcançar pessoas por intermédio desta palavra, deste vídeo. E o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém? Convido você aí de onde você estiver, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao nosso Deus, porque Deus é bom. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Jesus, quero te agradecer, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor me concede, por mais esta palavra, meu Pai, que o Senhor tem me dado, tem me usado, tem revelado, Pai. Senhor, eu quero mais uma vez pedir ao Senhor, meu Pai, que esta palavra, que assim como o Senhor foi, meu Pai, na vida deste cego de Jericó, meu Pai, o Senhor possa alcançar vidas, meu Pai, que estão assistindo esse vídeo, que irão assistir, meu Pai, este vídeo, esta mensagem, ó Deus. Senhor, que por intermédio desta palavra, meu Pai, o Senhor possa curar, meu Pai, homens e mulheres, meu Pai, para a tua glória, Pai amado, Pai querido, assim como o Senhor foi, meu Pai, na vida daquele cego, meu Pai, alcança pessoas, meu Pai, nesta noite, alcança
alcança vidas, meu Pai, nesta noite, para a tua glória, meu Pai, curando, ó Deus, as enfermidades físicas, enfermidades no corpo, ó Pai, no sangue, meu Pai, nos ossos, nos órgãos, na cabeça, no cérebro, meu Pai, nas veias, nos pâncreas, meu Pai, nos rins, no coração, meu Pai, nos órgãos, Jesus. Visita, meu Pai, nesta noite. Visita, meu Pai, nesta noite. Sopra, meu Pai. Sopra, meu Pai. Arabaseca manacassou. Arabaseca manacassou. Iribiaçou camanai. Ah, Deus de glória, para a tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Alcança, meu Pai, nesta noite. Visita os hospitais, meu Pai. Visita os hospitais, meu Deus. Visita, Senhor, os presídios, ó Pai. Visita os lares, visita as famílias, meu Pai. Na cidade, meu Pai, no campo, na roça, meu Pai. Visita, meu Pai, pessoas nesta noite, ó Pai, com teu milagre, com tua vitória, meu Pai. Operando, meu Deus, operando, ó Pai. Ah, Deus, com salvação, com cura, com libertação, Pai, restauração, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Tu és o caminho, meu Pai. Tu és a vida, Senhor. Tu és a vida, meu Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, meu Pai. Tu és aquele que pode todas as coisas, meu Pai. Abençoa, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eterno, majestoso, glorioso, tremendo e santo. Aleluia, meu Pai. Aleluia, meu Pai. Santo, 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 santo é o Senhor, meu Pai. Santo, 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 santo é o Senhor, meu Pai. Abra as portas, meu Pai. Abra os caminhos, meu Pai. Destrava, meu Pai. Ah, Senhor amado, Senhor querido. Opera, meu Pai, milagres, meu Pai, nesta noite, ó Pai, para a tua glória, 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 Pai, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, meu Pai, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, assim eu te peço, meu Pai, e que o nome do Senhor seja glorificado, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E amém, meus irmãos. Louvado seja Deus, creia na sua vitória nesta noite. Amém? E eu peço oração a todos, lembre de mim nas vossas orações, lembre de mim, do profeta José Jacinto, lembre de mim nas suas vossas orações. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui, pela graça de Deus. Deus tem me chamado para esta obra, para esse ministério. É uma obra que, assim, na materialização da terra, né, ainda não é uma coisa, Deus ainda não tem realizado, assim, tudo aquilo que eu preciso, né, para concluir os projetos que a gente tem no coração, já colocado por Deus, mas eu já entendi tudo, estou entendendo, o nosso Deus, ele é bom, porque Deus tem um tempo para todas as coisas, né? Mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está operando, e grandes coisas estão por vir para a glória do Senhor. Amém? Então que os irmãos lembrem de mim nas vossas orações, em nome de Jesus, e compartilhe esse vídeo. Amém? Para que mais vidas possam ser alcançadas e o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Ore por mim, porque você orando por mim, a minha bênção, a minha vitória também será a sua vitória. Amém? Nosso Deus é um Deus justo. Ele diz que nós temos que amarmos uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, quando nós oramos uns pelos outros, nós também somos abençoados por Deus, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo
pode muito em seus efeitos. Você sabia que quando você ora por alguém, você está orando pelo teu próximo, pelo teu irmão, pelo teu pastor, por aqueles que se encontram distante de Jesus? Você sabia que quando você está orando por ele, você está abençoando ele com uma das maiores bênçãos, vitórias que possa existir nesse mundo? Amém? Pois é, a oração pelo próximo é uma grande vitória que você está abençoando o teu próximo. E quando você abençoa o seu próximo, Deus te abençoa também. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.